Então, na página 72 do nosso material, aqui no nosso livro que nós estamos acompanhando, nós começamos, nós falamos aí há acho que 3 vídeos atrás sobre o datasheet e falta concluir, porque depois eu acabei fazendo 2 vídeos dando um pouco de exemplo de aplicação, apesar que nós veremos bem mais exemplos ainda, de aplicação de diodo mesmo. Mas agora retomando então na página, o datasheet iniciou na página 72, 73 mostrou alguns gráficos e agora eu expliquei a maioria desses parâmetros. Agora ele fala agora um tópico separado sobre como calcular book resistance. Book resistance, se você, na verdade, você traduziu ao pé da letra lá com uma palavra diferente, mas é uma resistência de corpo. Tecnicamente, sim, seria uma resistência de corpo. A resistência entre os terminais e a junção mesmo, do diodo. Então, aqui ele fala como calcular, porque ele mesmo diz que assim, no datasheet normalmente não vem esse item separado, Mas como você tem as curvas, você pode calcular. O que ele faz? Aqui o que ele pega, ele pegou um exemplo aqui do 4001, ele pega 2 pontos, 2 pontos de tensão, ok? O delta y por delta x por delta y. Então lá no gráfico, de corrente e tensão, ele pegou assim 1 ampere, que é a máxima corrente direta, Então ele marca em 1 ampere qual é a queda de tensão, qual a tensão ali, sobre o diodo. E aí ele subtrai com o início da tensão de joelho aqui. Aqui ele colocou exatamente igual à teoria, 0,7, mas a gente tem a curva lá, a gente pode pegar o valor exato. E nesse ponto, ele fala assim, a corrente era 0. Quando começa o joelho, Mas no gráfico não é exatamente assim, mas nós podemos fazer certinho. Quando iniciar realmente a tensão de joelho, qual a corrente e ali na corrente máxima qual a tensão. Então, se eu pegar lá na máxima tensão menos a tensão de joelho quando inicia e as correntes equivalentes aí dividido, pela subtração das correntes equivalentes no ponto de 1 ampere e no ponto do início, eu tenho aqui, eu acho minha resistência de corpo, book resistance. É assim, então nós faremos esse exemplo ali no LT Spice daqui a pouquinho. Eu só quero explicar mais um tópico próximo, que é diferente do... Você vê, o book resistance, ele pegou uma variação ali, ele pega uns extremos, ele traça uma curva como se fosse linear, acha mais ou menos um valor da resistência de corpo como se fosse linear. Não é bem assim que acontece, porque eu posso pegar, ele chama de resistência DC, no diodo, que é pegar ponto a ponto. Ele fala a resistência de forward, então lá na região de forward eu tenho o gráfico, então eu posso pegar pontualmente, como eu já expliquei, e vou fazer novamente. Então até no LT Spice fica fácil, posso já deixar o cálculo pronto. Ponto a ponto eu rebato, pego a tensão e divido pela corrente que está dando ali em cada ponto do gráfico. Eu posso achar pontualmente a resistência de forward, que é a resistência DC. E também na região reversa eu também posso fazer isso, A cada ponto ali do gráfico, de cada tensão, qual o valor da corrente que está me dando no gráfico, eu posso também calcular da mesma forma na região reversa as resistências reversas, ok? Então é isso. Ok, então assim, basicamente a resistência DC é ponto a ponto, é bem mais preciso porque é no ponto, e o book a resistência de corpo é mais ou menos ali para quando você quiser trabalhar, que nem na terceira aproximação, quando a gente precisa colocar uma resistência ali, eu tenho a chave, eu tenho uma bateria representando o potencial, a barreira de potencial, e uma resistência. Que resistência é essa? A melhor opção é book resistance, escolher essa resistência de corpo ali. Ok? Então é um jeito de calcular para você trabalhar com a terceira aproximação. Ok? Então vamos agora ver isso mesmo numa aplicação. Então aqui é aquilo que eu já tinha passado. Então eu tenho aqui uma fonte, está zerado, mas essa fonte ela está diretamente uma fonte de tensão ligado em paralelo aqui já diretamente para um diodo, E o nosso diodo é o 4001, Então eu peguei o modelo Spice lá na internet, nos vídeos anteriores eu mostrei isso.
Então tá aqui. Só que eu vou fazer um tipo de análise de varredura DC. Eu vou fazer que essa fonte vai variar de 0 a 950 milivolts, variando de 5 em 5, só para eu poder montar a curva, né, na região de forward e poder mostrar esses dois cálculos aí de book resistance e da resistência pontual DC ali em cada ponto ali que eu quiser. Então eu vou rodar a análise, né, e vou tirei o gráfico aqui, certo? Então, primeiro, para calcular, a gente sabe que a máxima corrente dele é 1 ampere. Então, se eu pegar aqui, ó, só destacando aqui para 1 ampere, ele não fica tão exato, mas o do mais próximo possível ali. Bom, tá bom aqui. Tá. Então, eu vou pegar aqui. Tá, agora ficou próximo. Então, eu peguei para 1 ampere. Eu tô com a tensão, deixa eu mostrar aqui, ó. Como eu selecionei o ponto, para 1 ampere, onde eu estou agora, para 1 ampere ele está me dando uma tensão, a queda no diodo vai ser de 915. Então eu estou anotando aqui esse valor 915, ok? Agora eu vou descer para achar a resistência de corpo mesmo, quando começa, não é o 0,7 aqui, né? 0,7 pode ver, já estou com alguns miliamperes aqui, né? Mas eu vou pegar o início bem mesmo aqui, eu vou pegar assim, quando tiver lá uns 5 miliamperes, mais ou menos. Ó, tá bem no início ali da... Ó, 5 miliamperes. Ok? Vai lá, eu vou colocar 675 para 5 miliamperes. Ok? Então, esses dois pontos, ó, na verdade a gente está traçando, vai traçar uma reta aqui. Eu vou ver essa inclinação que é a resistência, que é o book resistance que ele considera. Então, se eu pegar uma calculadora aqui, deixa eu fazer a parte de cima primeiro. Então eu peguei e anotei lá que deu a minha tensão na parte de cima deu 915, vou deixar em milivolts, 915. Na parte de baixo deu 675, para eu já fazer. Então pegando a tensão dos dois pontos, o ponto superior e o ponto inferior, subtrair, deu isso aqui, deu 240, a diferença em milivolts, tá? A diferença da corrente mantém em miliampere, então 1 ampere é 1000 mili. Entro com 1000 mili e o outro ponto era 5 mili só, né? Subtraio. Como é milivolts em miliamperes, o resultado já vai dar em ohms já, né? Se eu dividir, olha lá, o meu book resistance, nesse caso, é de 0,24 ohms, né? 0,24 ou 0,241 ohms, ok? Então é assim que... Aí eu posso usar esse valor quando eu estiver usando esse diodo. Se eu quiser fazer uma aproximação, a terceira aproximação já fica bem melhor usando o valor mais ou menos realmente do componente, ok? O outro ponto, né, a resistência DC, é eu pegar cada trecho aqui, ó, cada ponto que eu caminhar aqui, eu tenho uma resistência em cada ponto aqui, né, porque eu tenho tensão, ó, tenho tensão e corrente. Então é só eu dividir. Como eu já fiz até o LT Spice Tension, posso facilitar isso, eu abrir uma janela aqui. Posso vir aqui, clicar aqui, como se fosse para eu medir a tensão aqui, ó. Então aquela tensão que está variando, mas não é isso que eu quero de tensão, mas eu só vou usar a tensão para fazer uma jogada aqui, ó. Vou colocar uma cor, só mudando a cor. Agora, então, eu clico aqui com o botão direito nesse gráfico e ele está pegando o diodo, a tensão. Então, a tensão do diodo dividido por a corrente em D1, né? Que é o label certinho lá. Então, já vou pegar... Então, é isso que vai me dar. Então, em cada ponto aqui, olha, em cada ponto que eu selecionei aqui, ó, selecionei esse gráfico. Agora ele está fazendo o cálculo. Então, em cada ponto, olha, em cada ponto exato o ponto que eu parar, eu tenho aqui, olha, eu tenho a minha. Isso, deixa eu pegar aqui. É que ele tá com dois gráficos. Deixa eu tirar um aqui. Deixa eu clicar aqui. Isso. Só pegar o de baixo. Então, olha, a cada ponto que eu pego, né, eu já tenho aqui, eu não preciso só eu caminhar com o gráfico, já tem o cálculo aqui embaixo que representa a resistência no ponto, né? Então, ó, 38, ó, quando eu vou passar do joelho, essa vai diminuir e ela vai ficar um pouco mais estável, varia pouco, porque eu estou numa região mais linear ali, ó. Então, olha, ela aqui na parte de 1 ampere ali, ó, próximo de 1 ampere, né, ela vai dar quase 1 ohms, né, que é 920 mili.
Então, ó, ponto a ponto, essa é a resistência forward, ok? É aquele DC forward. Eu poderia pegar para a região reversa também, mas sempre normalmente vai interessar mais aqui também para a região de condução direta, né? Bom, esses são mais dois tópicos para a gente estar finalizando aí. Deixa eu dar uma olhadinha se a questão de datasheet. Isso, ele vai falar sobre reta de carga e depois eu faço um vídeo à parte. Agradeço a atenção, muito obrigado.